Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos filhos, hoje eu quero meditar com vocês sobre a paixão de Jesus Cristo, e meditando sobre a paixão do Senhor, quero vos trazer algo de revelação, algo de orientação, tão precioso para as nossas vidas, para todos aqueles que precisam entrar em combate espiritual pela salvação de outros. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos do 27 até o 44. Nós vamos ver nesta passagem as cenas de ultraje de Jesus. Jesus ultrajado, Jesus humilhado, Jesus batido, açoitado. Nós vamos ler aqui a narrativa, a descrição traumática do que foi aquele momento. E não vamos nem ler toda, vamos ler apenas um trecho, apenas uma parte, mas que já vai nos trazer uma ideia sobre este momento que nós vamos meditar. Então, se você já abriu aí Mateus 27, dos versículos também 27 até o 44. Nos diz assim: os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhes as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem e humilharem a ele, tiraram-lhe então o manto e entregaram-lhe as vestes, e em seguida levaram-no para o crucificar. Saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio, e deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. E aí cumpriu-se assim a profecia do profeta, que dizia: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça, penduraram uma placa escrita trazendo o motivo da sua crucifixão. E nessa placa estava escrita: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: ora, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo?
Se és rei de Israel, desça agora da cruz, e aí nós creremos em ti. Confiou em Deus, então que Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: eu sou o filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, essa palavra de Deus, essa passagem que nos conta a narrativa dos ultrajes, do caminho de crucifixão de Jesus, do caminho da sua morte, contada aqui em Mateus, ela foi contada por Mateus de uma forma muito resumida, de uma maneira, digamos assim, bem light, bem simples. Porque nós vemos aqui no começo, no versículo 27, 28, aonde começa explicando, mostrando o que Jesus passou, e em brevíssimos versículos já chegamos à cruz. Mas a leitura da passagem, ela não nos faz ter um aprofundamento concreto, real, de todos os detalhes que o Senhor passou, porque lendo assim, parece-nos que foi algo tão simples. Parece-nos que Jesus chegou ali e alguém lhe bateu com uma vara, colocaram uma coroa, lhe deram alguns escárnios, humilharam, e de repente ele já aparece crucificado, e aí se a gente continua a leitura, ele já se entrega ao Pai e morreu. Parece que foi algo assim, rápido, né? Tão simples, tão... Enfim. Então, a palavra, nessa leitura de Mateus, se a gente for ler nos outros evangelhos, já tem um pouco mais de profundidade. Mas quando nós fazemos um estudo mais aprofundado, quando nós vamos buscar pela tradição, por livros apócrifos, em outras literaturas que também relatam este fato, nós vamos perceber quão dolorosa, quão profunda, quão demorada e quão intensa foi esta via crucis de Jesus, este momento do Senhor até a hora da sua morte. Queridos, você vai já entender por que eu estou falando tudo isso, tá bom? Jesus foi levado para um julgamento, para ser julgado por um crime que ele não cometeu. Então, um inocente. Inocentemente, Jesus foi levado a um julgamento. Por pessoas que lhe tinham raiva, por pessoas que eram hipócritas, pessoas que não viviam aquilo que pregavam, pessoas infames, e que, porque estavam se sentindo incomodadas com a pregação do Senhor, os acusaram e os levaram a um julgamento injusto, porque Jesus era inocente. O que Jesus fez? Amou, perdoou, curou, libertou, se entregou, esqueceu de si para se entregar ao outro. Foi a única coisa que ele fez. Nunca pediu nada, nunca exigiu nada, não tinha interesse em ninguém nem em nada. Simplesmente 3 anos de sua vida dedicou à ação missionária de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de perdoar os pecadores e de levar os corações afastados, os corações tristes, a se reencontrar com a luz do poder de Deus. E aí, apesar de ter levado uma vida assim, de santidade, ele foi acusado daquilo que não fez, perseguido e acusado. Então levaram Jesus para um julgamento falso. Ao chegar lá, foi condenado em primeira instância, e já foi condenado e dali já sai para a morte. Dali já saiu para ser crucificado, não teve muita coisa. Tiraram as roupas que ele estava vestindo, cuspiram no seu rosto, deram tapas no seu rosto,
Depois, quase nu, com apenas uma roupinha, apenas um paninho na parte de baixo, colocaram um manto vermelho escarlate de rei sobre os seus ombros, com ironia, para brincar com ele, para dizer que ele era rei. Colocaram uma coroa de espinhos, pegaram uma planta, tiraram de uma planta um cipó com espinhos e trançaram uma espécie de coroa e colocaram na sua cabeça, porque rei tem coroa. Então fizeram uma coroa de espinhos e com uma vara empurraram essa coroa para que ela fincasse no seu crânio, para que os espinhos duros entrassem na sua cabeça. Tudo isso Jesus com as mãos amarradas para trás. Depois bateram na sua cabeça com a vara, o empurraram e depois de brincarem, de escarnearem com ele, depois de humilharem, depois de ultrajarem, tiraram o manto, tiraram a coroa, novamente o deixaram quase nu, apenas com as roupas de baixo, amarraram-lhe num tronco e como um escravo o açoitaram com chicotes, com pontas de ferro e pontas de osso na ponta do chicote. Cada chicotada arrancava pedaços da carne do Senhor. Cada chicotada abria fendas, chagas que iam escorrendo sangue. Cada gota de sangue que Jesus ia perdendo, o seu corpo físico ia tornando-se mais fraco, sem oxigênio, sem forças nem para se movimentar. Muitas chicotadas. Naquela época tinha uma lei, que era a lei das 50 chicotadas, e aí eles davam 49, porque a lei dizia que era 50, então para não errar e passar, 49 chicotadas nas costas, nos braços, nas pernas, no tronco de Jesus. Depois de todo esse trauma fisiológico, desta surra, então pegaram uma cruz e colocaram sobre o ombro ferido, aberto do Senhor. Jesus não conseguia encostar a cruz no ombro. E ele precisava segurá-la com a mão, porque quando encostava no ombro, rasgava mais a sua carne. E ele precisou caminhar de pés descalços, quase nu, sangrando. Cada arranhão do seu corpo, cada arranhão, cada chaga aberta era uma dor. Por cada local que sangrava, era uma dor. E ele começou a andar por aquela estrada que há lá, na sua região. Não era uma estrada calçamentada, com asfalto, não, era uma estrada de terra, de pedras. E Jesus vai caminhando por elas. A multidão vendo aquilo ali, euforicamente gritava, era como se fosse uma festa, era como se fosse um jogo, era como se fosse algo que os trazia alegria. Sabe quando acontece uma tragédia no meio da rua e todo mundo corre, né? E fica todo mundo ali para ver? Pois era mais ou menos assim, a cidade inteira estava ali para ver aquele profeta que tinha passado 3 anos fazendo tantos milagres e agora estava sendo crucificado. As pessoas esperavam que Jesus, que dizia, ele mesmo dizia, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que venho do Pai, eu e o Pai, eu e Deus somos um só. E as pessoas não podiam acreditar como Deus estava sendo humilhado daquela maneira, carregando uma cruz. Era como se tudo que Jesus tivesse falado não fosse verdade. Para aquelas pessoas que ali estavam vendo aquilo, era como se não fosse verdade. Mas Jesus precisava passar por aquilo. Ora, queridos, vocês imaginam, vocês acham que se o Senhor não quisesse sair daquela situação, ele não teria saído? Bastava que ele desse ordem aos anjos, bastava que ele pedisse que os anjos do céu viessem socorrê-lo, e desceria ali uma legião de anjos.
que arrancariam aquela cruz dos seus ombros. Se Jesus quisesse, ele que curou a tantos, curou cego, curou paralíticos, libertou, ele poderia naquele momento com a simples palavra ter curado todas as feridas do seu corpo e ter ficado completamente são. Ele poderia ter feito um milagre diante de todos que ali estavam. E todos teriam verdadeiramente reconhecido naquele dia, naquele momento, que ali era o Filho de Deus. Mas ao contrário disso, não. Jesus continua a caminhar no Calvário, derramando sangue, doendo em cada ferida, caindo e deixando que a cruz caísse sobre ele. E arrasta a cruz até chegar no monte lá em cima, aonde ele vai ser crucificado do lado de 2 ladrões, porque a cruz era uma morte destinada somente a ladrões, assassinos. Colocam o Senhor deitado na cruz, furam as suas mãos com prego, furam seus pés com prego. Eu imagino, aliás, eu não consigo imaginar o tamanho da dor do que é isso. Não dá para mim imaginar, eu nunca passei por isso. Às vezes a gente se fura com algo, com uma agulha, a gente vai tomar uma injeção, a gente fica, né? Pregos enormes que entraram em suas mãos, que entraram nos seus pés. Depois o Senhor é suspenso na cruz e todo o peso do seu corpo fica suspenso, fica seguro por esses pregos que doem. O Senhor tenta respirar porque não tem mais sangue, já está quase sem sangue. Então ele precisa de ar para respirar. E ele tem que suspender o seu corpo, empurrar com os pés, onde há os pregos, para respirar. Jesus ficou nesta agonia até as 3 horas da tarde. Quando então ele se abandona nos braços do Pai e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E é nesse momento, é nessa hora, é nesse instante, quando Jesus olha para o céu, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, e o Senhor diz: Pai, perdoa o Marcelo, porque ele não sabe o que faz da vida dele. Perdoa, Pai, o pecado original acometido lá em Adão, lá em Eva, que tem efeito, que tem poder até hoje sobre a vida do Marcelo. Liberta esse meu filho agora, Pai. E eu estou colocando o meu nome, coloque o seu também, porque é o nome de todos da humanidade. Naquele momento o Senhor olha para o céu e diz: Pai, perdoa todos que vieram antes de mim, todos os que estão comigo agora e todos os que ainda vão nascer até o dia do julgamento final. Perdoa toda a humanidade do efeito do pecado original cometido nos primeiros. Dá-lhes a graça de um dia poder entrar no céu, porque não podiam. Pai, eu te entrego toda a dor que estou sentindo de cada arranhão do meu corpo. Pai, eu quero te entregar toda a humilhação que eu passei e que estou passando ainda. Pai, eu quero entregar agora como sacrifício, como oferta de sacrifício, como imolação, Senhor. Como holocausto agora no altar, eu te entrego a minha vida, eu te entrego agora, Pai. Toda a sede que eu estou sentindo, toda a falta de ar que eu estou sentindo. Eu te entrego, Pai, nesse momento, todas as quedas que eu passei no caminho. Eu te entrego a ingratidão daqueles que eu curei, daqueles que eu amei, daqueles pelas quais eu preguei a palavra para a salvação. E eles me voltam, Senhor, eles me voltam, Pai, com ato de ingratidão, de humilhação. Por eles, eu te entrego, meu Deus, agora tudo que eu estou passando aqui neste momento de dor, de sofrimento e de quase morte. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí o Senhor se oferece por inteiro
como oferta viva no altar para a nossa salvação, para a nossa conversão. Queridos, eu gostaria de pegar esta palavra com você agora, esta narrativa que parece-me que dessa maneira fica melhor visualizada o que realmente o Senhor passou ali. E eu queria lhe dizer que esse é o caminho da salvação e da conversão dos pecadores. Você está sofrendo na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa legal para você. Preste atenção. Tem alguém na tua casa pela qual você deseja hoje, que essa pessoa conhecesse a Deus? Que essa pessoa se convertesse para Deus? Quem? Teu marido? Tua esposa? Tua mãe? Teu pai? Teus filhos? Alguém que mora com você? Existe uma pessoa na tua vida pela qual ela necessite se converter e se encontrar com o Senhor? Talvez uma pessoa que você já vem até algum tempo orando por ela, pedindo a Deus pela conversão dela. Pois deixa eu falar para você o seguinte. O caminho da conversão é o caminho da cruz. Mas quem vai trilhar este caminho para encontrar a conversão não é a pessoa que está precisando se converter. Não, é você. Quem trilhou o caminho da cruz para encontrar a salvação, para eu, Marcelo, encontrar a salvação na minha vida, para que eu me convertesse, não fui eu que trilhei o caminho da cruz, não fui eu que fui crucificado, foi Ele, foi Jesus. Hoje, para que você possa visualizar a conversão desta pessoa, é necessário que você caminhe o caminho da cruz. Você precisa ser colocado em um julgamento injusto, sofrer injustiça, sofrer perseguição, injúrias, humilhação, maltratos, grosserias, empurrões. Você precisa hoje passar pelo sofrimento, passar pela dor. Você precisa hoje ter sede. Você precisa hoje desejar respirar. Você precisa hoje carregar a cruz. Você precisa hoje passar por um caminho de sofrimento para que esta pessoa que precisa se converter na sua vida possa encontrar a conversão. E como é que a gente faz isso? Vamos imaginar, vamos pegar, por exemplo, aqui, a esposa e o marido. Você é casada e o seu marido não conhece a Deus. E você tem vontade, você deseja que ele se converta, que ele conheça a Deus. E o que você precisa fazer? Você precisa hoje abrir a Bíblia e começar a pregar para ele e exigir que ele se converta? Esse não é o caminho. Não é o caminho de sabedoria. Não. O que você precisa hoje é fazer a trilha da cruz. Caminhar o caminho do Calvário. O que esse marido faz contigo? Ele é grosseiro com você? Ele é incompreensível? Ele é ingrato? Ele te humilha? Ele te acusa de coisas que você não pensa, que você não falou e que você não fez? Ele te proíbe de coisas? Ele é indiferente? Ele é frio com você? Eu estou pegando o exemplo de um esposo, tá? Um esposo hipotético aqui. Mas você leve para esta pessoa aí, você conhece a pessoa pela qual você quer que se converta. Então, esse marido é tudo isso para você. Alguns até chegam a fisicamente agredir. E você deseja que esse marido se converta. Querido, o que é que você vai fazer, querida? Você vai trilhar o caminho da cruz. Todas as vezes que o teu marido disser uma grosseria com você, imagine que naquele momento você está recebendo uma chicotada, como Jesus recebeu. Está sendo aberto no teu corpo uma ferida, uma chaga. Todas as vezes que esta pessoa disser injúrias, coisas que você não fez, não pensou, é um empurrão que está sendo dado em você. Todas as vezes que ele te maltratar, ou com palavras, ou fisicamente, é um espinho que está entrando também na tua cabeça. Todas as vezes que esse teu marido foi indiferente com você,
É também um ato de humilhação, como Jesus recebeu. Todas as vezes que ele fizer algo contra você, receba como sendo algo semelhante ao que Jesus sofreu no caminho da cruz. E ao receber isto dessa pessoa, você vai transformar isso em combustível de oração. Preste atenção. Preste atenção neste segredo, nessa receita maravilhosa de conversão. Você recebeu uma grosseria? Amém. Naquele momento você alegra o teu coração por ter recebido uma grosseria. Sabe por quê? Porque você tem material na mão agora para falar com Deus. Agora você chega diante do Senhor e diz: Senhor, eis aqui a grosseria que eu recebi do fulano. Senhor, eu quero te entregar esta grosseria que dói em mim, que marca o meu corpo, que me faz sangrar, que me faz doer. Senhor, te entrego essa grosseria agora. Coloco o Senhor diante de ti. E por ele, pela conversão dele, eu te entrego agora este ato de grosseria que eu recebi. Eu estou feliz porque eu recebi alguma coisa para te dar. Querido, quando eu oferto tudo que eu recebo do outro, eu oferto em intercessão, em oração. Este sacrifício, porque você poderia ter recebido uma grosseria e ter revidado na mesma moeda com ele. Ter desabafado, ter gritado, ter esperneado. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus recebia e tudo que recebia entregava ao Pai. E quando chegou lá na cruz, entregou-se por inteiro, perdoando a todos. Cada coisa que você recebe do outro, você entrega ao Pai e diz: Pai, perdoa-o. Pai, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Pai, te entrego hoje esse sacrifício disso que ele está fazendo comigo, disso que ele falou. Coloco no teu coração pela conversão dele. E sabe o que é que vai acontecer, meu filho, minha filha? Você vai entregando cada uma dessas coisas e cada dor dessa que você vai passando é um passo a mais que você está dando rumo à cruz. Vai chegar uma hora, perceba, isso leva um tempo, isso leva um caminhar. Você não começou a fazer isso hoje, amanhã teu marido se converteu, não. Isso leva um tempo. Vai chegar uma hora que você vai perceber que ele vai piorar. Olha que coisa interessante. Vai chegar um momento que você vai olhar e dizer: meu Deus, eu tenho rezado tanto. Eu tenho entregue os sacrifícios, eu tenho entregue cada coisa que tenho recebido aos pés do Senhor, intercedendo para a conversão dele. E agora esse homem está pior. Calma. Quando ele piorar, é porque chegou o momento ápice da cruz. Porque a hora da cruz, quando Jesus foi deitado na madeira, a hora em que os pregos entraram nas suas mãos e nos seus pés, foi a hora de maior dor. Quando você perceber que você continua a mesma pessoa, que você não mudou nada, você continua agindo do mesmo jeito, intercedendo, recebendo cada coisa que vem dele, oferecendo a Deus como combustível de oração, e esta pessoa piorou, glória a Deus, está chegando a hora da crucifixão, é a hora que você vai sentir mais dor, aguenta, porque logo você irá abandonar-se nos braços do Pai. Quando você perceber que a coisa piorou, é porque já chegará o momento da conversão dele. Aguenta firme, aguenta mais um pouquinho. Entrega agora toda a dor que você está. Nem que você derrame lágrimas, chore, não tem problema. Vá para os pés do Senhor e derrame suas lágrimas. Diga para ele: meu Deus, está doendo, mas eu creio que tu irás salvá-lo e convertê-lo. E depois dessa dor imensa passar, você verá a salvação. Assim como Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscita para uma vida nova, teu marido vai descer à mansão dos mortos e vai ressuscitar com Cristo, porque tu oferecestes ao Pai sacrifícios de conversão por ele. E eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Você vai perceber que Deus, durante toda a tua caminhada, cada sacrifício que você foi entregando para Deus pela conversão dele,
você vai perceber que o teu marido, a cada passo desse, a cada sacrifício, foi sendo convertido, foi sendo transformado. Mesmo que você não perceba a olhos humanos. Mas foi sendo retirado dele laços do inimigo, laços que o acorrentavam ao pecado. Você vai perceber que a obra foi sendo feita na vida dele. Mas, preste atenção, a maior obra, na verdade, foi feita em você. Porque todas as vezes que você recebeu isso que dói em ti, e em vez de retribuir, você foi oferecer ao Senhor pela conversão dele. A obra que Deus fez em você foi uma obra de santidade, de santificação. No dia em que teu marido tivesse convertido a Deus, você terá se tornado santa. Porque Deus também, no caminho do Calvário, Ele converteu o teu marido, mas Ele santificou a tua alma. Então, filha, a conversão do teu marido está atrelada à tua santificação. Quanto mais santa você for, mais próxima estará a conversão do seu esposo. Eu citei o exemplo aqui de um marido, mas a pessoa pela qual você hoje pode iniciar um combate espiritual por ele, pode ser que não seja o marido, pode ser que seja a esposa, pode ser que seja a mãe, o pai, o filho, o irmão. Escolha hoje uma pessoa e comece a trilhar o caminho da cruz, comece o caminho do combate. E deixe que Deus te santifique e ao mesmo tempo converta esta pessoa. Faça apenas por uma pessoa. Quando esta pessoa se converter, você pode iniciar o combate por outra. Este é um caminho de santidade, é um caminho de graça. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.